Olá, você que nos acompanha sempre aqui no canal Teologia Missional. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez nem todas as pessoas gostem de falar. Nós vamos falar sobre a morte. Então, o que você acredita que acontece depois que a pessoa venha a falecer? Será que ela vai se tornar um anjo? Vai virar um anjo? Será que ela vai se tornar um fantasma, uma alma penada, ou quem sabe uma estrelinha lá no céu? Muitas pessoas dizem isso, né? Fulano morreu, virou uma estrelinha no céu. Tem também aquelas pessoas que vão dizer: não, morreu, acabou, não tem mais nada, a vida é essa daqui mesmo. Há aqueles que acreditam em reencarnação. De repente, você acredita em alguma coisa que vai para além de tudo isso que eu acabei de falar aqui? Deixa aí embaixo nos comentários. E o que será que nós cristãos, aqueles que fazem parte da tradição judaico-cristã, acreditam? Vem comigo, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. A morte é o fim? Então, será? O que você acha? Nós podemos falar desse assunto por diversas perspectivas. Eu trago aqui um texto de Jó. Você talvez que já tenha lido o Antigo Testamento, tem esse texto como bastante familiar. Mas quem não é tão íntimo, vamos dizer assim, do texto do Antigo Testamento, Jó é aquele personagem que Deus elogia lá no começo do livro e o diabo diz: olha, esse cara aí só te adora, Deus, porque você dá tudo para ele. Ele é um cara bem de vida, tem saúde, tem uma família, tira tudo dele para ver. E aí, nessa aposta, digamos assim, entre Deus e o diabo, Jó acaba perdendo tudo, acaba perdendo os filhos, acaba perdendo os bens, ele se torna uma pessoa cheia de problemas de saúde, de doença, e aí ele recebe a visita de amigos que tentam achar algum pecado nele, porque afinal de contas, para alguém que vivia muito bem e agora cai em desgraça, é porque alguma coisa de errado ele deve ter feito, e assim por diante. Chega a certa altura, então, nesse texto de Jó, em que ele vai dizer o seguinte, Jó capítulo 14, os versos 1 e 2: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Então, a Bíblia, ela é muito realista em diversas passagens sobre a brevidade da vida que nós vivemos sobre a terra. E veja só como o mesmo Jó, ele levanta um questionamento mais adiante no verso 14 do mesmo capítulo. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Ora, esta é uma pergunta que acompanha a humanidade por séculos, desde sempre, né? Desde que o ser humano existe, desde que o mundo é mundo, nós nos fazemos essa pergunta. E então, o que vem depois? Religião, filosofia, ciência, todos se ocupam dessa questão. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco desse vídeo, tentando entender a perspectiva que o cristianismo traz. A Bíblia é muito clara em falar da ressurreição. A ressurreição, ela faz parte da tradição cristã. Sempre que você participar de um culto, sempre que você estiver participando de um programa na igreja, quando você for a um velório, a uma cerimônia de sepultamento que acontece no meio cristão a partir da igreja, o tema, o assunto será a ressurreição. É para lá que aponta a esperança cristã. E o grande evento que simboliza isso é, sem dúvida, a Páscoa. A Páscoa é a celebração da vida, é a celebração da esperança cristã, é quando Jesus Cristo ressuscita. Ele é colocado num túmulo, mas esse túmulo não é suficiente para segurar Jesus. Assim como a cruz ficou vazia depois que o corpo de Jesus é tirado de lá, também o túmulo, que serve no primeiro momento para sepultar Jesus, acaba vazio. A igreja, ela surge então desse grande evento dentro da história, do evento Jesus, esse Jesus que então é morto na cruz, mas que vai ressuscitar. E então a Páscoa é a grande celebração, é aquela data celebrativa, comemorativa dos cristãos que celebram Jesus, e um Jesus vivo, um Jesus que transcende a morte, que passa pela morte, mas que novamente surge vivo diante dos seus discípulos, diante das pessoas
para surpresa e espanto de muita gente. Este é então um fato histórico sobre o qual o cristianismo está fundamentado. Jesus ressuscitou. Os primeiros discípulos acreditavam e anunciavam exatamente esta mensagem: que Jesus Cristo está vivo, que o túmulo não foi capaz de prender Jesus, nem mesmo a morte, todo o seu poder foram capazes de segurar Jesus. E os primeiros discípulos, então, aqueles que são os fundadores da igreja, a primeira igreja, têm toda a sua fé baseada nisso. Muito provavelmente não fosse a ressurreição, sequer existiria igreja. E quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando de corpo, um novo corpo. O que significa a ressurreição? Significa que a pessoa, então, ela recebe um corpo totalmente novo, um corpo restaurado. Veja que isso é muito diferente do que falar de reencarnação. Não estamos também falando que a pessoa morre e se torna tão somente um espírito, uma alma desencarnada. Temos um corpo aqui. E a própria Bíblia, os evangelhos deixam isso muito claro em relação àquele que é o primogênito em termos de ressurreição, que é Jesus Cristo. Você provavelmente se lembra daquela famosa história envolvendo Tomé. Quem é Tomé? Tomé é o famoso discípulo da dúvida, aquele discípulo que precisa ver para crer. Né? Isso se tornou, inclusive, um ditado popular. Só acredito vendo. Jesus disse a Tomé, né? Jesus, então, ele aparece aos discípulos. Quando ele aparece a primeira vez, Tomé, ele não está. E aí, quando os discípulos contam, todo empolgados, né, para os amigos deles, aqueles que não estavam, que Jesus havia ressuscitado, Tomé, que não estava presente, disse: olha, eu não acredito. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não acredito. E aí, quando Jesus aparece novamente, Tomé está presente, olha o que Jesus disse para Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Então, vejam que aqui nós temos Jesus já ressuscitado e ele está ressuscitado de fato, em corpo presente, de tal modo que ele pode dizer para Tomé: coloca o seu dedo aqui, encosta em mim, sinta que eu estou aqui, perceba que eu estou realmente aqui. E tem ainda um outro texto, desta vez em Lucas, no capítulo 24, 38 a 39. Então ali os discípulos, eles começam a tocar a sua vida, né? Afinal, Jesus morreu. E Jesus surge ali na praia e os discípulos ficam espantados, até porque este tema também não é tão comum, né? Não era comum as pessoas daquela época verem pessoas que voltaram da morte. Né? Se para nós hoje isso pode causar algum espanto, não era diferente naquela época também. Então, para os discípulos, para aquelas pessoas, Jesus realmente havia morrido. E paciência, vida que segue, vamos ver o que acontece agora. Né? Aqueles da tradição judaica, os fariseus acreditavam na ressurreição, mas eles tinham isso projetado para frente, para o futuro, e era muito improvável que entre eles ali fosse tranquilo alguém que morreu aparecer de repente de novo falando com eles. Então, eles estavam ali perturbados, estavam chocados, e quando eles enxergam Jesus de longe, né, o texto diz aqui, Jesus surpreende eles com uma pergunta, diz: olha, por que vocês estão perturbados? Por que vocês se levantam, né? Por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, Jesus de novo mostrando, né? Vejam os meus pés, sou eu mesmo, estou aqui. Toquem-me e vejam. Um espírito, olha o que Jesus está dizendo, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então vejam que interessante, mais um texto bíblico que deixa claro que a ressurreição de Jesus não foi uma aparição de Jesus, não foi um espírito da imaginação dos discípulos, não é porque eles estavam deslumbrados, não é porque eles estavam traumatizados, não é porque eles estavam em luto e essa saudade de Jesus fazia com que eles vissem coisas. Não, Jesus está ali e permite que eles comprovem isso. E é uma presença física, é uma presença real. É o mesmo corpo? Provavelmente não. É um corpo glorificado. Então,
Isso aponta para a ressurreição, no sentido de que é um ensinamento bíblico cristão que todo aquele que morre em Cristo, que morre na fé, também participará da ressurreição em Cristo Jesus. Então, a ressurreição não é reencarnação. A ressurreição é diferente de muita coisa que as pessoas muitas vezes falam, ou entendem, ou creem por aí. A Bíblia menciona pelo menos 90 vezes a palavra ressurreição ou assemelhados, né? Então, ressuscitar, ressurreição, ressuscitou, pelo menos 90 vezes. Sabe quantas vezes a Bíblia fala de reencarnação? Nenhuma. Por quê? Porque a reencarnação é diferente, não é a mesma coisa. A reencarnação não é um ensinamento, não é uma doutrina judaico-cristã. Quando nós estamos falando da Bíblia, quando nós estamos falando do que virá adiante, depois da morte, do ponto de vista cristão, sempre haverá esse ensinamento, esse apontamento para a ressurreição. Um outro lugar, além da Bíblia, em que isso aparece é o Credo Apostólico. O Credo Apostólico é a principal confissão de fé dos cristãos. E ali diz claramente que Jesus foi morto e ressuscitou, morto e ressuscitado. Diversas igrejas, principalmente as igrejas cristãs mais tradicionais, nos seus cultos, confessam a fé recitando o credo apostólico. E nesse credo apostólico é dito claramente que Jesus ressuscitou. Então, os primeiros cristãos, eles consideravam que Jesus havia corporalmente ressuscitado. E aí eu quero ler aqui uma frase do teólogo, professor, especialista em Bíblia, principalmente especialista no Novo Testamento, neste tema da ressurreição, pesquisador, historiador muito sério, chamado N.T. Wright. Ele diz que o único motivo para o cristianismo primitivo ter se iniciado e tomado a forma que tomou é porque o túmulo realmente foi encontrado vazio e que as pessoas realmente se encontraram com Jesus vivo novamente. Vejam que citação forte e importante para nós, que indica a esperança cristã na ressurreição. Uma vez que a pessoa falece, uma vez que a pessoa parte, ela vai estar com Jesus, e ela então, com Jesus, aguarda novos céus, nova terra, aguarda a sua própria ressurreição. Diante da fé cristã, os cristãos não creem na reencarnação, não creem em fantasmas, não creem em almas penadas, não creem em espíritos desencarnados, reencarnação, nada disso. Os cristãos aguardam novos corpos, enquanto aguardam, estão com Cristo. Espero que essa mensagem tenha sido uma mensagem de esperança, uma mensagem para clarear algumas coisas para você. E eu convido você a se inscrever em nosso canal, porque nós vamos voltar a esse assunto. Nós estamos aí pensando em fazer uma verdadeira série sobre essa temática da ressurreição e da esperança cristã. Então venha conosco, inscreva-se, acione as notificações e continue acompanhando o nosso canal. Vamos fazer parte dessa comunidade que estuda as Escrituras, que estuda a Bíblia, que busca pela vontade de Deus. Então é isso, que Deus abençoe você e seja você uma bênção.